Nanoarte na Espanha, Ministério da Cultura, unido às universidades, agora coloca como exemplo da nanotecnologia brasileira no site utilizando os trabalhos da Nanoarte, algo que surpreendeu e vai surpreender não só no Brasil como no exterior. Professor Elson Longo, conta pra gente de que forma esse trabalho da Nanoarte foi exposto na Espanha, a repercussão que isso deu no exterior e hoje o Ministério da Cultura colocando no site. O importante da Nanoarte é que nós levamos para a Espanha uma série de 30 quadros que foram expostos em Vila Real, que é uma cidade próxima a Castellón de la Plana, e em Castellón de la Plana. As pessoas que visitaram esta exposição ficaram estupefatas com a beleza das fotos. E quando souberam que a cada foto havia por detrás nanomateriais e muita ciência por dentro, eles ficaram também deveras surpreendidos. E o professor Juan Andrés e Luiz Presley aqui do Brasil, e o professor Juan Andrés da Universidade de Castellón, mostrou para as pessoas que estavam presentes, que eram pesquisadores de vários locais da Espanha, que havia um vídeo envolvendo aqueles quadros que estavam sendo expostos. E, ao verem os vídeos nossos que foram elaborados em nosso centro e em nosso instituto, com a participação sua, Kleber, do Mário, que deram as ideias, eles pegaram e falaram: olha, é muito importante que vai haver uma exposição geral no país de vídeos envolvendo ciências, principalmente ligada à nanotecnologia, que um vídeo desse seja selecionado. Foi para uma comissão examinadora e o Nanoarte 1 foi selecionado, vai ser exposto. Então nós teremos o nosso vídeo de Nanoarte com a música, que também é uma arte, sendo exposto na Espanha. Com isso, aumentamos a difusão científica e levamos para além do nosso país a nossa ciência, o nosso conhecimento e o esforço em melhorarmos sobremaneira a internacionalização da ciência e do nosso país. Professor, mas quando se fala em nanoarte, a pesquisa, a ciência que virou arte, ilustra bem a imagem que está logo na sua direita, no seu lado direito, sobre o que foi a nanoarte. Ela teve um nascimento e a participação do professor Elson Longo foi muito ativa em acreditar que isso era possível. Professor, de que forma se consegue fazer com que a nanoarte venha à tona, tenha vida? Aliás, foi usado instrumentos, microscópios, foram usados pessoal técnico para que essa imagem fosse extraída, depois colorida e depois demonstrada através dos quadros que ora fazem sucesso no Brasil e no exterior. Explica um pouquinho desse processo para quem ainda não entende como que se compõe uma imagem que amanhã vira sucesso no exterior e no Brasil. Você sabe, Kleber, que você deu ideia, nós expormos as fotos que nós obtínhamos no microscópio eletrônico, que é um microscópio que mostra aquilo que não é visto a olho nu. Nós fizemos em primeira fase em branco e preto.
Depois o Rorivaldo e o Ricardo coloriram essas imagens que eram em preto e branco e se tornou algo extremamente agradável, mostrando que por detrás da ciência do nano, naquilo que nossos olhos não veem, mas quando o microscópio tira uma imagem e nós colorimos essa imagem, nós vemos que o mundo do nano é extremamente agradável e bonito. E da mesma forma que nós pintamos os quadros da nossa natureza, a natureza também pinta seus quadros. Que interessante, prêmios em Nova York, reconhecimentos internacionais na Espanha e diversos países, no Brasil sendo expostos esses quadros da NanoArte em várias partes do país, seminários, congressos nacionais e internacionais, é a imagem da ciência sendo demonstrada para o mundo de forma singular, diferente, no mínimo, bastante diferente daquilo que estamos acostumados a ver. Professor, fala para mim, naquele momento em que as pessoas olham a imagem e tentam decifrar de onde veio aquela imagem, a composição daquela imagem, porque são variadas, né, professor? O formato é muito diferente um do outro, e quando ela paralelamente tenta se entender o mundo da nanotecnologia através de uma imagem que virou um quadro, com o mundo real, o mundo macro, a gente começa a ver coisas próximas, ou pelo menos na nossa imaginação, podendo ser aproximadas ou linkadas, e dessa forma nós criamos um mundo bastante amplo, saindo do mundo da nano e chegando no mundo macro. Eu queria que o professor explicasse um pouquinho, é natural se entender ciência dessa forma, com essa dinâmica do nano ao macro? O problema é o seguinte, Kleber, as pessoas que não trabalham com ciência, principalmente com materiais, não veem diuturnamente as imagens que são obtidas, mesmo do micro e do nano. E com isso tem ideia completamente diferente do que é a natureza nano. A natureza nano, dependendo da morfologia, que dá formas diferentes. Por exemplo, nós temos o titânio na sua forma de tubo, nós temos o titânio na forma de placas, nós temos o titânio na forma de fios. Então, o óxido de titânio de diferentes formas e com propriedades completamente diferentes. Então, o microscópio de varredura, o microscópio de transmissão deram possibilidade do homem enxergar aquilo que ele não enxergava e muito mais, ter ideia de como que diferentes morfologias estão associadas a diferentes propriedades. E com isso, a ciência avançar de forma mais fluida, mais entendida e mais compreendida pelo ser humano. Porque hoje nós não entendemos praticamente nada da natureza. Mas com essas informações, que são informações precisas, informações que nós podemos fazer associações das propriedades com as morfologias, nós podemos, num tempo muito curto, melhorar muito o dia a dia do ser humano. E foi assim, a NanoArte nasceu em preto e branco e foi colorida, mas tudo teve um porquê. A equipe de Elson Longo acreditou, foi lá, mas temos que fazer jus. O professor Elson Longo acreditou, ajudou, teve a intenção e motivou todos para chegarmos lá. Com isso, liderança é uma palavra muito séria. E aqui nós temos.